Tenho percebido, depois de 3 décadas de ministério, que muitos cristãos, empolgados com aquilo que Deus já fez na sua vida, não conseguem vislumbrar a possibilidade de uma nova obra, de algo até maior e melhor. E muitas vezes ficam paralisados pelo saudosismo, incapazes de avançar na sua fé e experimentar algo ainda maior e melhor que Deus tem. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender isso um pouco melhor. Estou hoje em Barbalha, Ceará, no sertão nordestino. E é interessante perceber que nessa época em que estamos aqui gravando é a época das chuvas. E o cenário é completamente diferente de boa parte do ano. A gente percebe, tudo verde, o próprio ambiente, o céu carregado de nuvens, a umidade. Isso me faz perceber que basta um pouco de chuva para que tudo mude. Na Bíblia, as chuvas estão relacionadas ao mover de Deus, ao derramar do seu Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar. A capacidade de Deus mudar completamente, não apenas a vida de pessoas, mas cenários, épocas, estações em que a igreja vive. E eu quero chamar a sua atenção, começando por um texto de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, que diz: "Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos." Nessa porção das Escrituras, Deus está falando sobre a importância de que a gente não fique preso à memória das coisas passadas, mas tenha a capacidade de enxergar ou vislumbrar aquilo que Ele ainda quer fazer. Aliás, precisamos perceber que Ele não limitou não lembrar coisas passadas apenas como se tratasse de coisas ruins, de experiências negativas, mas Ele está mera e simplesmente falando daquilo que passou. Não importa se estamos falando do que é ruim, negativo, ou se estamos falando daquilo que é bom, positivo. O que, embora seja importante olhar para trás com gratidão e reconhecer aquilo que Deus tem feito no sentido de não só manter um coração grato, como louvá-lo, nós também precisamos entender o equilíbrio de não nos prendermos a essa visão, como se não houvesse mais nada que Deus pudesse fazer. Aqui Ele está dizendo: eu faço uma coisa nova. Deus está dizendo: eu vou contrariar todas as possibilidades e perspectivas. E eu e você precisamos ter um coração cheio de expectativa em relação àquilo que Deus pode fazer. Não apenas na nossa vida como indivíduos, mas no tempo em que vivemos. Em relação à visitação de Deus sobre a igreja, essa perspectiva do coletivo e não apenas do individual. Aliás, quando olho para as Escrituras, eu vejo pessoas que se perderam justamente nesse processo. Quando vemos o momento da passagem de bastão de Elias para Eliseu, no momento em que Deus leva Elias ao céu, num redemoinho, depois dos dois terem sido separados por um carro de fogo, a palavra de Deus nos mostra que a atitude de Eliseu é passar a mão no manto de Elias que caiu. Ele olha para o Jordão, e eu fico imaginando o que é que passou na cabeça dele. Eliseu havia atravessado o Jordão a pé enxuto para chegar daquele lado. E na minha cabeça, a Bíblia não dá detalhes sobre isso. Eu imagino o Eliseu olhando para aquele Jordão e pensando consigo mesmo: é ruim que eu vou voltar nadando. Depois de ter experimentado o sobrenatural, o posicionamento de Eliseu é: o que Deus fará na minha vida não será inferior àquilo que Ele já fez. É no mínimo daqui para frente, não daqui para trás. É daqui para melhor, não daqui para pior. E ele fere o Jordão com um grito que para mim é muito significativo. A Bíblia diz que ele brada, gritando: onde está o Deus de Elias? A pergunta de Eliseu não é onde está Elias. Elias havia partido. Elias não voltaria mais. A fase de avivamento, a estação profética de visitação de Deus através de Elias havia se encerrado. O que Eliseu sabia é que o Deus de todos os moveres ainda estava presente. E eu e você precisamos entender que, apesar de haver ciclos, estações de visitações de Deus que são distintas, e honestamente eu não sei explicar isso. Eu sei que na década de 60 e 70 o Brasil foi visitado por um poderoso derramar do Espírito Santo, que ficou conhecido como movimento de renovação espiritual. Eu não vi praticamente nada disso porque eu nasci no finzinho de 72. E mesmo no final desse mover, na década de 70, eu ainda era muito criança.
Mas eu sei que na década de 80, de uma forma generalizada pelo Brasil, nós tivemos um mover de Deus muito interessante que mudou completamente a adoração da igreja brasileira. Não me refiro à liturgia nem à hinologia, mas havia um ambiente palpável com a manifestação da glória de Deus quando adorávamos. Não se trata da qualidade da música ou dos músicos, mas de um ambiente onde a presença de Deus quase podia ser pegada com as próprias mãos. E sabe, quem viveu esse tempo sabe o que eu estou falando. Então chegamos na década de 90 e havia um outro mover distinto. E eu não estou rotulando os moveres por década. O de renovação espiritual durou praticamente 2 décadas, né? Já esse mover de adoração foi praticamente 1 década. Na década de 90, irrompeu-se no Brasil um mover de sinais, prodígios e milagres, como talvez não se tinha visto antes, de uma forma intensa e generalizada. Nessa época eu já era crescidinho, já estava no início do ministério e posso te dizer que eu nadei de braçada nesse mover. Víamos curas, milagres acontecendo em todo lugar, por toda parte, sem nenhum esforço. A gente brincava que bastava o pregador dar um espirro, alguém já era batizado no Espírito Santo sem nenhum esforço. E sabe, a verdade é que nós vamos percebendo ciclos. A partir do ano 2000, o foco começou, né, a direcionar-se em relação a não só o evangelismo, mas o crescimento da igreja, a consolidação dos frutos, e sempre nós temos vivido manifestações diferentes. Agora eu percebo que as pessoas têm dificuldade de avançar para quando Deus está fazendo algo novo, porque elas ficam paralisadas por aquilo que Ele já fez. E quando Deus está dizendo, não fiquem lembrando das coisas passadas, não significa que não haja lições importantes, que a história não nos ensine, que a gente não deva ser grato, mas nós não podemos olhar para aquilo como se Deus não tivesse mais nada para fazer, como se aquilo fosse tudo o que se pudesse ser experimentado. Então logo o Rio Jordão se abre e Eliseu passa. A Bíblia diz que os filhos dos profetas chegam até ele. Isso está registrado em 2 Reis, no capítulo 2. A Bíblia diz que eles chegam até Eliseu com um pedido. Qual era o pedido que eles fizeram? A Bíblia diz que a afirmação desses filhos dos profetas foi a seguinte, verso 16. Eis que há entre os seus servos 50 homens valentes. Deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Porém ele respondeu, não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que constrangido ele disse, pode enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse, eu não disse que vocês não deveriam ir? O que é que nós temos por trás desse episódio? Por que é que esses homens queriam procurar o corpo de Elias? Talvez a melhor forma de entender esse episódio seja uma análise cultural, o contexto cultural. Bom, em primeiro lugar, aquele povo valorizava muito mais do que nós um velório. Aliás, quanto mais importante havia sido a pessoa, mais tempo durava um velório. A Bíblia vai falar de velórios de 7 dias até 30, 40 e 70 dias. Nós precisamos entender que, ao quererem buscar o corpo de Elias, eles queriam chorar, eles queriam lamentar a perda do homem de Deus, do mover que tiveram, do tempo de avivamento que viveram. E essa é a verdade, que muitas pessoas estão presas no mover que já terminou, no mover passado, e elas não conseguem vislumbrar o novo de Deus. Quando Eliseu que está dizendo para eles, não precisam ir, não precisam procurar o corpo, né? Eliseu tinha um outro entendimento, ao ferir as águas e bradar, onde está o Deus de Elias? Ele está dizendo, e daí que Elias foi embora? E daí que o mover específico terminou? O Deus de todos os moveres continua conosco. Certamente Ele fará algo novo, certamente Ele fará algo extraordinário. Isso também me faz lembrar daquela declaração que lemos no livro de Esdras, quando nós temos, na verdade, a reconstrução do templo do período pós-exílio de Babilônia. A Bíblia nos diz que no dia da inauguração do templo, houve 2 multidões concorrendo com 2 tipos de sons e de ruídos distintos. A Bíblia diz que os velhos choravam em alta voz, mas a Bíblia diz que os jovens, eles na verdade estavam rejubilando. Por que é que os jovens estavam, naquele momento de gozo? Porque eles tinham nascido no exílio de Babilônia. Eles não conheceram o templo antigo de Salomão. Eles apenas ouviam falar da manifestação da Shekinah, a glória de Deus, sem nunca terem presenciado nada disso. Agora, pela primeira vez na história, eles estão próximos de contemplar aquilo que eles só ouviam falar que Deus podia fazer. E eles estão empolgados com isso. Mas os velhos estavam chorando. E o que é que está por trás daquele choro? O saudosismo. Mas, ao mesmo tempo, é como se houvesse uma declaração velada, não verbal, dizendo à nova geração, nunca
que o templo de vocês será tão bom quanto o nosso foi. Nunca que o mover que vocês vão experimentar será tão extraordinário quanto o mover que nós experimentamos. Esse é um exemplo de gente paralisada no mover passado. Não estou nem falando daqueles que estão paralisados em traumas ou circunstâncias ruins, mas gente que ficou presa em coisa boa que Deus fez e está incapaz de avançar. É para esse grupo que Deus levanta profetas como Ageu para dizer: ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo: eu me movo para frente, não para trás. O meu mover é crescente, é progressivo. É como se Deus estivesse tentando dizer: não há chance de que aquilo que eu tenho de novo para fazer seja menor, né, ou pior do que aquilo que já foi realizado. E eu e você precisamos carregar uma certeza, eu e você precisamos carregar uma convicção de que servimos a um Deus que faz coisas novas e que de vez em quando precisa nos lembrar, não fiquem lembrando das coisas passadas, que precisa dar uma chacoalhada em nós, dizer: será que vocês não percebem? Porque muitas vezes o estar preso nas coisas passadas nos impede de perceber aquilo que de novo Deus está querendo operar e realizar. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Talvez você seja novo na caminhada com Deus e muito do que eu estou falando não faça tanto sentido, mas se você já tem alguns anos de relacionamento com Deus, você sabe não só do que eu estou falando. Talvez você não acompanhou todos os moveres das décadas passadas que eu relatei, mas você sabe que já teve experiências com Deus e que muitas vezes, apesar de grato, nós ficamos paralisados naquilo que Deus já fez, quase como se estivéssemos levantando um troféu, como quem diz: nunca vai rolar outra dessa. E dentro de mim e dentro de você deve haver fé e confiança de que o Deus de todos os moveres não foi embora alguns moveres possam ter terminado, de que haverá novas experiências, de que haverá novos moveres, que o nosso coração se encha de fé, que a igreja se levante com um coro não só de uma confissão de fé correta, mas de oração, para que venha o novo de Deus e que nós possamos experimentar muito mais daquilo que Ele tem para as nossas vidas.